Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Christian Geronasso e hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias de um CRM. Então, no modo apresentação. Ok. Bom, na chamada vocês devem ter percebido que a gente estava mencionando a estratégia de CRM. Por que estratégia de CRM? Todo mundo fala, todo mundo, digo, a maioria das empresas que se posicionam como fornecedores de soluções de CRM falam muito da parte de vendas e algumas da parte de pós-vendas. O importante é ter muito claro que uma estratégia de CRM ela é muito mais que apenas um produto ou apenas uma solução para cuidar ou da parte de vendas ou da parte de serviços. Quando a gente fala do funil, funil está sempre ligado com a venda, o que eu preciso colocar na boca do meu funil, qual é a minha prospecção, como eu vou qualificar meus leads, como eu vou sair ao final e como eu vou fazer no fim a pós-venda. E, queira ou não, a estratégia de vendas ela está linkada com o funil. Não tem como nós desligarmos o funil da estratégia de CRM, pois o objetivo é engajar o cliente, se aproximar do cliente, entender melhor o cliente para que ele possa comprar o seu produto de uma forma mais atrativa. E dentro da estratégia de CRM nós temos vendas, marketing, serviços ao cliente, serviços de campo e comércio digital. Vendas é o normal que todo mundo já está acostumado, a parte de CRM para vendas, colocação de pedidos, gestão do pipeline de vendas, o funil de vendas, ou seja, trazer as oportunidades para baixo do funil para o fechamento. Na parte de marketing, temos também a estratégia participando de vendas, que é aumentar a participação de base trabalhada. Então, cada vez, quanto mais base trabalhada eu tenho, mais resultados eu posso qualificar. Serviços ao cliente é o que nós chamamos de pós-venda. Então, quando eu ligo para o saque da minha empresa de telefone, quando vocês ligam para o atendimento de uma empresa, de um serviço que vocês tenham contratado, a gente está falando do pós-venda. Serviços de campo é um pouco além, é a parte de assistências técnicas. Empresas que possuem serviços técnicos em campo ou provedores de contratos de serviço que precisam de técnicos indo ao cliente ou serviços de manutenção. Existe uma gama de serviços, mas aqui quando a gente fala de serviços em campo é aquele controle de estoque, eu preciso resgatar alguma coisa no meu estoque para resolver algum problema em campo, eu preciso controlar as horas do meu técnico em campo e referenciando isso ao contrato. Isso é quando falamos de serviço de campo. E comércio digital é o mais importante em todo esse nicho, porque ele abrange todos, praticamente. Comércio digital é o commerce. É você ter um e-commerce, ter um marketplace para negociar os seus produtos, os seus serviços em um ambiente web, em um ambiente que você vai atacar muito mais clientes com menos esforço. Só um pouquinho, tem uma dúvida aqui. Você viu aí, Ricardo, a dúvida? Se puder mandar de novo, a dúvida é que ela apareceu, mas ela sumiu da tela. Enquanto você manda aí o Murano, né, o Ricardo, na hora que ele vê que ele está me acompanhando, ele vai ajudando. Bom, e com o comércio digital vocês podem ampliar a capacidade de base trabalhada de vocês, reduzindo o tempo de fechamento e aumentando a capacidade no fechamento de negócios. Quando, quando eu falo de e-commerce, marketing, vendas, essas estratégias, esses pilares da estratégia de CRM, elas estão voltadas hoje, em 2016 para frente, com o foco no cliente. Temos um funil de vendas ainda? Temos, porque quando trabalhamos num processo de vendas, temos que prospectar uma base, qualificar essa base e realizar os fechamentos. Mas, na verdade, os nossos clientes não compram dessa forma. Vocês que estão me ouvindo, mesmo como eu,
Hoje em dia é muito difícil uma pessoa não consultar na internet aquele produto ou aquela empresa que está comprando, de quem nós estamos comprando. É muito complicado a gente não ter ouvido falar nada. Então, o que isso significa? Que 57% dos clientes já decidiram antes de conhecer o vendedor. Este período de descoberta até o desejo, geralmente o cliente já desenvolveu. E isso não se trata de tickets médios pequenos, de vendas apenas de valores baixos, mas sim de produtos de valor agregado muito alto. Quando nós que estamos acostumados a trabalhar aqui na Pellissari com o posicionamento de soluções para alcance de rentabilidade nos segmentos de manufatura, têxtil, automotiva, entre muitos outros, nós estamos acostumados a chegar no cliente e os CEOs, CFOs e outros níveis de diretoria já conhecem a Pellissari, já conhecem os nossos cases, já compartilharam em suas redes sociais sobre produtos ERP. Então, é muito difícil você chegar no cliente e induzi-lo à compra. Muito provavelmente você vai conduzi-lo a encontrar as informações que ele mesmo já busca. E falando de estratégia de CRM, essa estratégia de CRM ela vem das principais influenciadoras e pesquisadoras desse segmento de CRM, TI. E eu trago para vocês hoje a ferramenta que é da SAP, para a estratégia de CRM. Eu falei só da estratégia, mas nesse slide da estratégia CRM, nós temos os produtos SAP que referenciam cada uma das estratégias. Então, o Cloud for Sales, Services e E-Commerce. Inclusive, temos um produto novo para marketing que se chama Hybris Cloud for Marketing. E quando eu falo do produto da SAP, ela é o único produto que possui o e-commerce. Então, se vocês forem procurar hoje no mercado um produto que atenda os 5 pilares de uma estratégia CRM, o único que vocês vão encontrar que tem um e-commerce consolidado e muito forte no mercado é o Cloud for Customer. E tudo bem, Cloud for Customer, produto SAP, vocês me perguntam, o que exatamente é isso e do que você está falando? Bom, estamos falando de todas as estratégias dentro de um produto só, dentro de uma estratégia só. E os principais pesquisadores do segmento, como a Forrester e a Gartner, a Forrester fez uma pesquisa sobre principais produtos e soluções para automatização de força de vendas e a Gartner também. E o que esses especialistas dizem? Dizem que o C4C da SAP, como ferramenta de CRM, é uma solução compreensiva com foco no processo de vendas. Uma solução que já nasceu mobile, que já consegue fornecer toda a capacidade mobile, offline e online para nossos clientes. E a Gartner nos vê como uma solução visionária também para o controle do processo de vendas e execução. Processo de vendas é muito importante dizer porque as empresas hoje trabalham no processo de vendas sem ter controle desse processo. Nossos vendedores e nossos representantes têm que fazer visitas, nossos representantes e vendedores têm que preparar para essas visitas, conduzir um processo de proposição de valor, e nisso que nós somos fortes, é nisso que nós somos visionários e com uma intuitividade de usabilidade muito boa. Eu vou mostrar para vocês direto na ferramenta, mas antes disso eu quero dizer por que esse resultado acontece. Afinal, esse webinar é para a gente falar dos retornos que uma ferramenta de CRM pode trazer para a nossa empresa. Excelência operacional. Com uma pesquisa feita pelo Instituto Forrester de consultoria, identificou-se que no primeiro ano as empresas têm obtido uma otimização nos processos de venda de até 15%, de mais de 15%. Aumento de leads convertidos em negócios por melhor visibilidade do cliente, em 25%. Aqui é até 25% no primeiro ano. Percebeu-se que pelos representantes e vendedores terem mais informações dos clientes na palma da mão, com a capacidade mobile, naturalmente os leads se convertem mais em negócios fechados, pois as empresas acabam qualificando muito melhor um lead e a oportunidade o percentual de chance de fechá-lo é muito maior. E a redução dos tempos gastos com acompanhamento de vendas. Existem algumas estatísticas no mercado, se vocês procurarem no Google,
que pelo menos 50% das atividades relacionadas de um vendedor não são utilizadas para vender. Aqui eu trouxe apenas a atividade de acompanhamento. A gente vai ver um pouquinho depois para frente como que isso se retorna em benefício financeiro, mas mantenham esses números. 15% a mais de excelência operacional, 20% a mais de conversão de leads e 10% de redução no tempo gasto com acompanhamento de atividades. Aqui vocês podem lembrar, dentro da empresa de vocês, daquelas atividades de acompanhamento, gestão, follow-up, entender o que o vendedor está fazendo. Lembrem quanto tempo vocês gastam nas empresas de vocês com essas atividades. E nessas duas proposições, a Perissari elaborou um modelo um pacote, na verdade, um pacote de 2 tipos de produtos simples, para que vocês possam começar em 2 meses, no máximo, já a utilizar o produto. O projeto, pelo que a gente tem experiência, pela nossa experiência, a gente tem percebido que os projetos têm ido de 1 mês a 2 meses. E a gente tem focado em vendas e pós-vendas, que é o retorno imediato que a empresa vai ter, com a mobilidade, agilidade no gerenciamento das equipes e conhecimento do cliente, como vocês viram as estatísticas. Na parte de pós-venda, nós também trazemos dentro desse pacote o acompanhamento das ocorrências, o atendimento personalizado, ou seja, você trazer a visão de vendas para serviços e fornecer um serviço de melhor qualidade e mais agilidade, com mais agilidade para o seu cliente, e a visibilidade de 360 graus de vendas, serviços integrados em uma plataforma só, com capacidades mobile e integração com sistemas legais. A integração virtualmente com tudo que vocês imaginarem, a ferramenta se integra hoje. E dentro dessa visão, eu quero mostrar para vocês dentro do sistema como que esses itens vão ajudar vocês a converter mais, a vender mais e a reduzir o custo das operações de vendas. Bom, tem várias outras funcionalidades que estão embutidas dentro do Hybris Cloud for Customer, a solução para as estratégias de CRM. Mas, como eu falei para vocês, esse pacote eu vou focar em alguns itens específicos que dão retorno mais imediato para a empresa. E a própria empresa pode evoluir com a utilização desses outros serviços, dessas outras funcionalidades e potencialidades. Bom, como eu falei para vocês, o cliente compra de uma forma diferente, mas nós precisamos trazê-lo para dentro do funil, pois o processo de venda ainda vai funcionar assim, pois a gente precisa trabalhar uma base de prospecção para filtrar as qualificações e trabalhar as oportunidades de fechamento. Então, na visibilidade do cliente, a gente vai ter que gerir alguns territórios, estabelecer algumas atividades dentro da nossa equipe de vendas, para que dentro disso os leads e atividades possam ser trabalhados, nós possamos qualificar mais e com mais qualidade. Para isso, convertermos um percentual maior em oportunidades que realmente têm chance de fechar e, então, realmente ter o negócio fechado. E aqui, realizarmos a receita de todo o trabalho que foi feito. Aqui tem algumas atividades que são por etapa e capacidades genéricas que nos auxiliarão a trazer esses leads para fechamento. Então, capacidades mobile, analítica, flexibilidade de integração, a fácil customização, a possibilidade de vocês trabalharem com os sistemas legados de vocês, são facilidades que eu não vou entrar nos detalhes, mas também estão dentro da visão do Hybris Cloud for Customer. Bom, prospecção. Como ajudar na prospecção? Na prospecção, o principal item é que nós tenhamos dentro do cliente uma visão completa, um histórico completo, visões de grupos-alvo, gestão de territórios, para que as nossas áreas de prospecção possam direcionar para as equipes de venda objetivos específicos e qualificações mais efetivas. O planejamento de vendas e gestão de territórios é algo que já está intrínseco dentro do nosso sistema, dentro do Hybris Cloud for Customer. Vocês conseguem planejar as áreas de venda e ter a visibilidade dos clientes, das metas e das vendas de uma forma integrada.
Depois que eu trabalhei nessa base, eu tenho que qualificar. Dentro da qualificação, não sei se vocês que estão ouvindo enfrentam esse problema, mas nós temos percebido que muitos dos clientes, atuais clientes, futuros clientes, se preocupam com a parte de visitas. Eu tenho visitas sendo realizadas em meus clientes, mas eu não sei exatamente se as atividades que eu estabeleço estão sendo cumpridas e se os materiais que eu forneço para a minha equipe de vendas estão sendo utilizados. Bom, como atacar a parte de qualificação com a estratégia de CRM? Primeiro, preciso planejar as minhas atividades. Dentro de um lead, dessa oportunidade que, por exemplo, eu vou usar uma metáfora aqui que eu acho muito válida. Para quem ainda não tem o conhecimento de lead, oportunidade e base trabalhada. Quando no começo do funil eu tenho os leads ainda que não foram qualificados, isso é como se eu estivesse entregando panfletos na rua. Então, entreguei lá 1000 panfletos, e desses 1000 panfletos, digamos que 50 pessoas vieram me perguntar mais sobre aquele panfleto. Nesse caso, eu tenho o lead. Dentro desse lead, eu já tenho um mínimo de qualificação necessário para ser feito. Então, legal, você gostou desse panfleto por quê? Qual que é o seu interesse? E o cliente pode falar, não tenho interesse no teu produto. Ok, esse lead é considerado como irrelevante. Agora, dentro das classificações do lead, você pode ver que eu tenho aqui o item quente, que é um termo comum dentro do mercado. Se eu tenho um lead que ele é quente e tem oportunidade de fechamento, eu vou converter ele para uma oportunidade e que vai seguir outras atividades até o fechamento. Então, nesse momento do lead, é aquele cara que veio me perguntar mais sobre o panfleto. E eu tenho atividades para serem feitas dentro desse lead, para gerar o compelling, gerar a necessidade que o cliente procura. Marquei uma visita com o cliente. Eu, como gestor da minha equipe, marquei uma visita para 2, 3 pessoas da minha equipe. Essa visita, eu já consigo integrar ela com ferramentas de e-mail de mercado, Outlook, para que ele não precise procurar o CRM como uma ferramenta adicional, e sim o CRM auxiliando o trabalho dele no dia a dia. Dentro do meu Outlook, esse é um exemplo que eu criei há pouco tempo atrás, eu tenho o resumo daquela visita. Então, se eu fosse o vendedor que recebeu essa atividade, eu vou ter um resumo dizendo exatamente quais são as atividades que eu tenho que cumprir dentro desse cliente. Então, uma facilidade de integração, uma facilidade de organização que não vai trazer o CRM como um complicador, sim um facilitador. E além da facilidade de integração, vocês podem visualizar todas as visitas como gestores ou representantes direto no Google Maps, podem exportar esses calendários para dentro do Outlook. Então, integrações, como eu falei, são itens muito fortes. Da mesma forma que a visibilidade das rotas e roteiros também pode ser feita e planejada dentro da ferramenta. Como eu estou demonstrando aqui. Vocês podem ver que posso controlar, inclusive, o tempo de preparação de cada etapa, o tempo de execução de cada etapa, deslocamento, para que o controle em cima dos meus vendedores seja maior. E com isso eu consiga impulsionar mais vendas trabalhando com menos base trabalhada, ou seja, menos prospecção. Ok, mas dentro da capacidade não adianta simplesmente ter essas informações e não ter uma mobilidade. Então, um dos principais diferenciais dentro de uma estratégia de CRM é você ter a capacidade mobile. E essa capacidade mobile é um dos pontos fortes da ferramenta, pois ela já nasceu mobile. Não como outras ferramentas de mercado que foram sendo desenvolvidas, que foram agregando funcionalidades, nós já nascemos com essa capacidade mobile. E caso o meu vendedor em campo faça check-in neste momento, em algum cliente, eu vou conseguir visualizar com a geolocalização aonde foi feito. Então, não terá mais problemas as empresas que hoje trabalham com representantes que talvez falem que vão no cliente, mas não vão. Então, desta forma, vocês conseguem visualizar exatamente
aonde o vendedor foi fazer aquelas atividades. E complementando essa parte da visita, muitos clientes também me pediram para apresentar a parte de pesquisas em campo. O meu cliente está lá, o meu vendedor está lá no meu cliente, e eu gostaria de saber, conseguir facilitar uma pesquisa dentro desses meus clientes, através do meu representante. Então, existem pesquisas que podem ser direcionadas por produto, que dentro do CRM, na parte web, vocês podem gerar pesquisas para que sejam respondidas pelo iPad. É uma facilidade muito legal. E as atividades, controle das atividades. E também, além da visita, dentro de uma visita, vocês podem ter pesquisas e podem exigir ou solicitar que os vendedores tirem fotos de concorrentes, tirem fotos de algum evento, para que aquilo vá compondo a base de conhecimento do cliente e, com isso, contribua para a visão 360 graus. Às vezes você está em um cliente e o produto acontece muito em supermercado, o concorrente colocou um produto na gôndola e o teu representante está lá como um dos principais pesquisadores de mercado. Ele poderia tirar uma foto dessa gôndola e agregar naquela oportunidade ou dentro daquele cliente, ou até numa classificação de concorrentes. Como eu falei para vocês, a geolocalização, a partir do momento que é feito o check-in, automaticamente já reflete na plataforma para os gestores identificarem aonde aquele vendedor foi e o que ele fez. A última etapa do lead é conversão, que a gente já direciona para o fechamento. Dentro da conversão da oportunidade, eu tenho informações relevantes para que aquela conversão aconteça. Por exemplo, no caso da Pelistar, que também utiliza o C4C como principal CRM, nós controlamos os valores de previsão de receita, organizações de venda diretamente pelo C4C. Colaboramos também com um feed de notícias que pode ser atualizado direto do Outlook. Então, caso eu esteja trabalhando em uma oportunidade com mais de uma pessoa, essas pessoas podem utilizar o feed da oportunidade como principal ponto de integração, transformando aquele ambiente colaborativo. E atividades de venda. Da mesma forma que a gente tem atividades do lead, que são para gerar interesse, nós temos atividades de oportunidade, que são para evoluir a oportunidade de venda. No caso de vendas grandes, como é o caso de soluções ERP, não é o caso de soluções C4C, que nós conseguimos entregar com uma qualidade e num tempo muito curto, uma qualidade muito boa em um tempo muito curto. Nas soluções de ERP, nós temos várias atividades que são necessárias, como proposição de valor, gerar proposta. Então, esses itens eu posso cadastrar dentro do meu processo de oportunidade e acompanhar a evolução dessas atividades. Da mesma forma, tendo um fluxo de aprovação. Digamos que tem uma das atividades que é uma aprovação de um desconto e eu posso embutir esse fluxo de aprovação dentro de uma oportunidade ou dentro de um lead. Para quem já tem hoje o ERP da SAP, a visibilidade dos documentos gerados no ERP é praticamente transparente no C4C. Então, no momento que for gerado um pedido de venda, uma remessa, uma fatura dentro do ERP, isso já vai se refletir dentro do C4C. E caso vocês tenham um sistema legado e queiram integrar as ordens de venda, a cotação, também é possível. Existem uma lista de mais de 300 web services disponíveis para essa comunicação. Fechei a oportunidade, ganhei por quê? Ganhei devido ao meu serviço que é melhor. Essas informações vão ajudar vocês a planejar as próximas vendas e contribuir para que aquele processo seja cada vez melhor. Então, se eu perdi ou ganhei, é importante que eu tenha o tracking dessa oportunidade para que no futuro eu possa vender melhor. Fechei a venda com um cliente, tenho dados analíticos para me planejar, posso visualizar o meu pipeline, visualizar a minha performance, ver por que os ganhos e perdas aconteceram e entrei no momento da pós-venda. Nesse momento da pós-venda, faz parte daquela proposta que eu comentei com vocês no começo. Nós temos um pacote de
vendas e serviços que incorporam um rollout mínimo dessa solução que integra a visão 360 graus do cliente. Então, dentro dessa solução, a gente já vai ter todo o direcionamento e roteamento de chamados. Hoje, não existe nenhuma empresa que não tenha pós-venda. Mesmo empresas que vendem pontualmente, sem ser projetos grandes, vão exigir que um tratamento mais próximo do cliente seja providenciado. Então, vocês, como clientes, buscam fornecedores para solucionar problemas de celular, para solicitar mais serviços, e essa integração ela já ocorre dentro dessas duas soluções, que é a vendas e serviços. E além disso, alguns valores a mais são adicionados dentro dessa proposta, que é a visão de ocorrências relacionadas com o cliente, relacionadas com as vendas. Então, eu consigo, dentro de um chamado, visualizar qual é a oportunidade que está relacionada com aquele chamado, com aquela ocorrência. E com um buscador de soluções, eu consigo reduzir o meu custo e tempo de solução dos chamados. Se eu tenho um colega dentro de uma equipe que já solucionou um problema, esse problema ele vai estar numa base de conhecimento que vai ajudar os futuros colegas dele a resolver o problema de uma forma mais ágil e mais efetiva. E entrando num ponto aqui, lembrem daqueles índices que eu falei para vocês. Digamos que eu tenha uma meta anual de um vendedor de R$400 mil. E o valor médio de uma venda para esse vendedor é R$25 mil. Seguindo a lógica, considerando que ele tem 50% de taxa de penetração, que é a conversão de base trabalhada em leads. Ele tem 50% de aproveitamento, que é leads em oportunidades. Ele tem 65% de oportunidades desenvolvidas, que é oportunidades em propostas. E dessas propostas que ele gera, ele vai fechar um negócio. Dentro dessa lógica, eu teria que trabalhar com esses valores, eu teria que fechar 16 negócios no ano. E trabalhar de uma base de 164 itens. 164 digamos que esse aqui seja o panfleto. 164 pessoas deveriam entregar o panfleto. Caso esse percentual de aproveitamento reduza, eu tenho que aumentar a minha base trabalhada, certo? Agora, se eu não conseguir aproveitar direito essas oportunidades, digamos que eu não consiga qualificar de uma forma correta essas oportunidades que o marketing me passa. Então, eu vou ter que aumentar a minha base trabalhada. E reduzindo a minha eficiência, eu tenho uma base trabalhada maior. Então, qual é o propósito do C4C? Aumentar a taxa de qualificação, a taxa de oportunidade desenvolvida e a taxa de propostas emitidas, para que vocês sejam cada vez mais efetivos e tragam aqueles 25% que outras empresas de mercado já estão vivenciando para a empresa de vocês. Então, tem um botãozinho aqui chamado C4C, vamos ver o que acontece. Hoje, para fechar 16 negócios, eu teria que trabalhar uma base de 389 clientes. Com o C4C, essa base passa para 199. Então, a gente pode achar que isso é pouco. Então, talvez algumas pessoas que não estão tão dentro desse mercado de marketing podem ver essa diferença de 389 para 199 como um item não tão vantajoso. Mas vamos ver em outra perspectiva. Digamos que o vendedor gaste para prospectar 1 hora, para qualificar 1 hora também e para desenvolver a oportunidade e o negócio 8 horas para cada item. Considerando o funil de vendas anterior, que eu tenho que trabalhar com 164 clientes na base trabalhada, considerando que esse vendedor vale R$ 196 a hora, porque quando a gente considera a meta anual dele, trazendo para o que ele trabalha, isso é o valor do vendedor, nós vamos ter um custo de R$ 62 mil de acompanhamento, que é uma taxa padrão. 35% hoje do tempo gasto numa venda é gasto acompanhando, entre atividades de gestão e atividades do representante, acompanhando aquela venda. Caso a gente aplique os 10% de redução,
vocês teriam R$ 44.000 apenas de custo desse acompanhamento. Então, uma diferença considerável no custo anual de acompanhamento para que vocês possam vender mais e melhor. Isso sem contar a taxa de qualificação de leads, que vai aumentar consideravelmente. Então, esses são itens que empresas como a Pelissari estão vivenciando. Nós não vendemos um produto que nós não utilizamos, no caso do C4C. Nós utilizamos hoje para a visão 360 graus do cliente, controle do processo de vendas, e temos visto vários benefícios, como a integração das equipes e a redução no tempo do planejamento de vendas. Também a Randon, vocês podem ver o comentário da Sheila Tomazoni, que foi uma das principais envolvidas no projeto de implementação. Eles buscavam o controle do processo de vendas e também a visão 360 graus. E com o Hybris Cloud for Sales, eles conseguiram aumentar a conversão de leads e ter a visibilidade do pipeline de vendas. Então, os benefícios que vocês viram acima estão sendo vivenciados por empresas como vocês, que buscam um desenvolvimento melhor das oportunidades de venda. A Lamoda, também buscando eficiência e excelência operacional, conseguiu integrar melhor as solicitações com as redes sociais e se aproximar do consumidor final, com a solução Hybris Cloud for Service. E benefícios que estão sendo vivenciados na Lamoda são a redução do tempo de atendimento e maiores controles dos processos de atendimento. Fora os clientes que eu mencionei, tem muitos outros que utilizam hoje as ferramentas de solução cloud da SAP para gestão e acompanhamento das estratégias de CRM. E aquelas que estão implementando com a Pelissari, que temos projetos em andamento, e aqueles que já são de sucesso, como a Randon, Lamoda e a própria Pelissari, têm se baseado no nosso know-how e na nossa expertise para garantir o sucesso do projeto. Como uma implementadora com mais de 1.500 projetos entregues e 90% dos consultores certificados, nós conseguimos entregar a qualidade que os nossos clientes buscam. Caso vocês tenham dúvidas sobre os pacotes e as versões de instalação de soluções cloud para CRM, vocês podem me contactar. Muito obrigado. Eu vou deixar meu e-mail. É christian.geronasso@pelissari.com. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem à vontade para me mandar e-mails, caso seja interessante para esclarecer algum item. Boa tarde.